Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Hoje o Palmeiras enfrentou uma situação atípica, que foi jogar contra um adversário cujo goleiro era um jogador de linha improvisado. E acabou não conseguindo tirar o melhor proveito disso. Eu queria saber se essa situação já foi trabalhada nos treinamentos, se houve alguma orientação no momento que você viu que o goleiro ia mudar, no sentido de, por exemplo, tentem só finalizar no gol, por exemplo, aquela falta que o Piquerez cobrou poderia ter sido... O que é que aconteceu a seguir à expulsão? Que jogo é que houve? Teve uma falta. Mais? O Piquerez cobrou para fora, em seguida eles vieram ao ataque. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo, e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, foram, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não te sei dizer. Mas essa situação já foi trabalhada antes no trabalhado o quê, filho? O que é que és que eu te diga? O que é que és que... Sim, é um sentimento frustrante, de derrota. Por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. Depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta, o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? Golo. O que é que és que eu te diga? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim, não era esses últimos 5 minutos. Gostava que tu me perguntasses, era... Será que o Palmeiras, durante os 87 minutos, o volume que criou, não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta. Abel, aqui, tudo bom? O Palmeiras, igual você falou agora, durante os outros 87 minutos, mereceu um resultado mais elástico, criou bastante oportunidade. O que você sente que foi o primordial assim, para esse domínio do Palmeiras terminar com um empate? Eficácia. Professor, até quarta-feira vão achar culpado do gol que sofreu, vão achar... Você já sabe como é que é a história, né? Palmeiras teve um volume de jogo no primeiro tempo avassalador, no segundo tempo dominante, e parecia o Corinthians morto. E aí vão falar, o Abel mudou errado, o Abel mexeu errado, vão achar um monte de desculpa, né? Vão achar aí eu sou capaz de... Não, eu sou... Só estou te falando uma coisa, Abel. É o que vão falar e é o que já estão comentando. Mas como você mesmo diz, aqueles da internet que ficam lá na internet, vão analisar dessa forma. Vão falar que o Everton tirou a mão da bola, que o Rony fez uma falta desnecessária. Em 87 minutos, só deu Palmeiras. Em 2 bolas, o Corinthians conseguiu achar 2 gols. Não quero pontuar a saída de bola errada do Piquerez, porque faz parte, é um coletivo, mas é um erro do Piquerez de saída de bola. E o Rony, lógico, a gente sabe que ele é um cara afoito, inclusive ele causa a expulsão do Cássio, ele faz uma falta e o cara acerta um pombo sem asa ali, que duvido que daqui mais 10 anos ele vai acertar uma igual essa. Qual é o seu sentimento, Abel? Sentimento de derrota, sentimento de que... Aí eu concordo, acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro, e o segundo golo é o que é, né? Agora, a forma com que as perguntas são colocadas, eu não estou preparado para haver 5 minutos de desconto, a ver o goleiro. Mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem 2, que o Yuri saiu lesionado, e a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina, e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos, mas tem sido, não é de agora, tem sido já no último jogo. Nós produzimos muito para o número de finalizações e de golos que devíamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim. Como te disse, acho que fizemos um jogo intenso, a criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar.
Lembro-me de uma do Hendrick no final da primeira parte em cima do Cássio, lembro-me de outra do Flaco Lopes, lembro-me na segunda parte inclusive um golo que foi anulado e bem anulado. E o futebol é isto, não sei, uns chamam-lhe competência, outros chamam-lhe culpa do treinador é ruim, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar, chamam-lhe o que quiser, o futebol é mais que por isso mesmo, mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota, porque era um jogo que poderia ter acabado com outro resultado, e como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante, e nós fizemos 87 minutos de categoria, onde podíamos ter construído outro tipo de resultado, mas o futebol é sim, uma falta, uma segunda falta, um livre bem marcado, uma bola no último segundo quase que entra e não entra, quase em cima da linha, nem foi o goleiro que tirou, foi um jogador que estava por trás do goleiro. Eu vou tentar, como o teu colega, replicar isto no treino, tentar arranjar um exercício para eu melhorar estes últimos 5 minutos. Vou perceber ainda melhor a pergunta do teu colega, a ver se consigo preparar a minha equipa para estes 5 minutos finais, que foi o que aconteceu. Em 5 minutos o jogo mudou, porque não perdemos, mas o sentimento é derrota, assim, pelo menos aquilo que eu sinto. Foi o sentimento com que eu fiquei, ainda para mais por todo este volume que fizemos, 87 minutos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E dentro desse volume de jogo, alguns fatores históricos na partida, né? Desde 69, um argentino não marcava pelo Palmeiras em um derby, e agora o Flaco Lopes marca. O Hendrick vira o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar num derby, e a torcida que estava fazendo festa, estava apoiando, no final do jogo criticou bastante o Everton pelo momento do gol. E agora você ganha uma semana cheia, né, com a mudança do jogo da Portuguesa para o dia 28, só joga dia 24 contra o Mirassol, e como você está falando, né, um sentimento de derrota. É uma semana para trabalhar a recuperação mental dos jogadores depois de um baque, de um empate como foi no jogo de hoje, ou como será esse momento de preparação para voltar a ter o time, como você mesmo disse também, né? Um time que poderia ter feito um placar mais elástico e acabou cedendo o empate. Não, se falarmos em cima de todas as emoções e do torcedor e tudo mais, é normal, mas o torcedor não sofre mais que nós, isso eu tenho a certeza disso, porque eu conheço os meus jogadores. Como te disse, se queres olhar para os 5 minutos do teu colega, queres olhar para os 87 minutos que nós fizemos, é esperar que a nossa equipa mantenha esta toada, esta pressão, esta intensidade, que em vez de fazer 2, que faça 3 ou 4, porque podíamos ter feito. Eu ainda não vi o lance, eu acho que a bola bate no poste antes de entrar, não tenho a certeza. Parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer. Podíamos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais. O futebol é um jogo, e um jogo tem isso, tem sorte. Como te disse, há um jogo até os 87 minutos, e depois acontecem coisas que, por muito que tu as queiras preparar, por muito que queiras, o futebol é mais que por isso mesmo, porque o resultado muitas vezes toma conta dele. E nós, se me perguntas se é um resultado justo, se calhar pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos, mas o nosso volume foi muito superior, foi absurdo. E jogar contra um Corinthians, e desde que eu estou aqui, por exemplo, desde que eu sou treinador do Palmeiras, eu não me lembro, pelo menos desde que eu sou treinador, fazer 87 minutos com este volume, com esta intensidade, com não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Eu não me lembro, mas nada disso conta agora, e o que estava a dizer o teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é, o que conta é o resultado, e empatamos o jogo, e pronto, e mais um jogo. Se eu disser que é mais um jogo sem perder, já vai não sei quantos que nós não perdemos, isso conta para alguma coisa agora. A mim não me conta, a mim não me satisfaz, porque merecíamos outro resultado, mas eu não vou mudar nada daquilo que se passou. Parabéns ao adversário, conseguiu fazer 2 belíssimos golos, e conseguiu chegar ao final do jogo com um goleiro que não era o goleiro, e que no último segundo jogo tirou uma bola em cima da linha, nem foi o goleiro, já viram? Foi um jogador que foi para trás do goleiro,
Mas como disse ao teu colega, vou procurar ver esses 5 minutos e fazer um exercício que contemple isso para preparar a minha equipa para quando isto acontecer daqui a 10 anos, ou amanhã ou no próximo, porque, né, ter a minha equipa preparada para esses momentos. Abel, boa noite. Mais uma entrevista coletiva em que você cita a eficácia do Palmeiras. E esse já tem sido um tema recorrente, não só em 2024, mas já desde a temporada passada também. De que forma o torcedor pode ficar tranquilo em relação a essa falta de eficácia do Palmeiras? Como a comissão tem trabalhado com os jogadores para corrigir esse erro que já é apontado por você na coletiva desde o ano passado? Depende para o lado que tu queres olhar, né? Se quiseres olhar para o lado do copo meio cheio, para o lado de cima ou para a parte de baixo. Eu não estou a dizer que nós criamos, temos muito volume para a quantidade depois de golos que produzimos. Eu acho que tu és inteligente e viste hoje o jogo como eu e sim, fizemos 3 golos, um deles estava fora de jogo, mas ainda tivemos outras oportunidades para poder fazer. É só isso que eu falo, eu não estou a dizer que nós não estamos a criar ou que não estamos a fazer. Agora, e nem é esse o problema, atenção, não é esse o problema que nós o ano passado, desde que eu sou aqui no Palmeiras, batemos... Porque é preciso lembrar disso, às vezes vocês gostam, e esta é uma altura de criticar... Nós batemos recordes de tudo, não é? Caso tu, não vamos só pegar nas coisas que tu queres que elas sejam ditas. Quem foi o melhor ataque do ano passado? Quem foi a melhor defesa do ano passado? Quem foi o melhor ataque há 2 anos da Libertadores? Quem bateu o recorde de golos? Quem bateu o recorde de vitórias fora? Portanto, não vamos entrar por aí. Vamos aceitar que foi um jogo, que aconteceu o que aconteceu. Eu vou tentar preparar a minha equipa para este tipo de situações nos últimos 5 minutos e continuar a ajudar os meus jogadores para continuar a... não adianta, o que eu vou falar agora não adianta. Eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. Futebol, sabe o que é futebol total? É futebol total. E depois, em 5 minutos, deitámos tudo a perder. Responsabilidade do treinador, responsabilidade dos jogadores, todos somos responsáveis por tudo. E o futebol é isto. É giro perceber que como o futebol virou, quando o Palmeiras empata com o Corinthians, da forma como foi, o sentimento é de derrota. Como cresceu, como crescemos, como somos tão exigentes e vamos continuar a ser. E aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota em função de tudo o que se passou nos 87, mais os 5 ou 6 minutos que houve desconto, que não houve mais do que 2 faltas, um escanteio e um tiro de meta, não houve mais do que isso. Abel, boa noite. Então, sobre esse momento do futebol total do Palmeiras, como você classificou, eu queria te perguntar sobre a formação do meio de campo hoje, né, com o Aníbal, o Richard Rios e Zé Rafael jogando juntos, porque às vezes você fala, né, olhe com quantos o adversário defende, geralmente quando o adversário está com uma linha de 5 defensores, e o Corinthians tinha uma linha assim na escalação de 4 defensores, mas também 2 volantes de muita marcação, de muita pegada, né, como o Ranieri, o Fausto Vera. Então, eu queria que você falasse da importância que esse meio de campo tinha para manter o Palmeiras no ataque, para manter o Palmeiras envolvendo o Corinthians e para que a bola voltasse rapidamente para o Palmeiras quando o Corinthians recuperasse a bola. O Corinthians fechava com linha de 5, não era linha de 4. Quando a bola passava a linha de meio campo, o Raniel entrava na linha defensiva e fazia uma linha de 5 clara. Mas, como te disse, 87 minutos, nem com linha de 5, nem com linha de 4, fomos muito contundentes, não deixámos o adversário jogar, jogamos, criamos. Uma intensidade boa, achei um jogo bem intenso. É difícil explicar o que depois aconteceu o seguinte. Eu vou tentar ver o jogo, é difícil, não tenho razão ou como é que eu vou explicar um livro daqueles, como é que eu vou explicar o 2-1, como é que eu vou explicar a quantidade de oportunidades que nós criamos e devíamos ter. Sim, em condições normais, em 5 jogos, ganhas 4, empatas 1, foi o que aconteceu. Mas não teve nada a ver com o volume que nós criamos. Entendes? Se tu chegasses aqui e dissesse, o Palmeiras fez 5 remates ao golo, ou fez 6 remates ao golo, não criou. Não foi esse o caso. Fizemos 3, não fizemos 2, fizemos 3, devíamos ter feito mais, não fizemos e depois... sofremos e aí sim, mais se calhar o teu colega estava a dizer que já saiu da sala, não sei se é por falta de respeito ao treinador, mas estava aí, eu gosto sempre que vocês fiquem até ao fim, mas já saiu da sala, que estava ali, que era para continuar a responder à pergunta dele. E o nosso problema não tem sido, ou nós temos que investir, não é só na questão, nós estamos a fazer golos, só que estamos a sofrer golos assim um bocadinho esquisitos.
não é? E isso sim, isso nós temos que melhorar, mais do que continuar a aumentar a nossa eficácia ofensiva, a nossa eficácia defensiva, sim, tem que melhorar aí. Era o que eu ia dizer ao teu colega se estivesse aqui dentro, que aí sim, parece-me que é um aspecto que nós realmente temos que melhorar, é no aspecto defensivo. Mas pronto, é futebol e nós temos que seguir. Abel, boa noite. Pela primeira vez na temporada você usou o Flaco e o Endrick. E foi uma dobradinha interessante ali, inclusive os dois fizeram gols, mas mais do que isso, os dois foram os que mais criaram ali na parte ofensiva. A gente pode ver essa dupla mais vezes? Você acha que é uma dupla que te agradou bastante? Talvez não acabar, mas utilizar menos a função com 3 atacantes e passar a usar os dois mais espetados como foram hoje? Obrigado. Depende para o lado que tu quiseres olhar, não é? Se quiseres olhar para os 3 zagueiros, vais dizer que é defensivo. Se quiseres olhar para os 2 centroavantes, vais dizer que é ofensivo. Na minha opinião, fizemos uma partida até aos 87 minutos fabulosa. Eu, desde que estou no Palmeiras, não me lembro de jogar contra nenhum rival. Eu não me lembro de jogar com esta contundência, com esta intensidade. Eu não me lembro. Agora, sim, podemos ver, tanto podemos ver como vimos jogar no último jogo o Rony e o Endrick, como vimos na segunda parte o Flaco e o Endrick. Vocês só têm que ver mas não adianta estar a falar. Resultado 2-2. O Corinthians muito satisfeito, parabéns para o Corinthians, nós muito tristes, sentimentos de derrota, sim. É o que conta, é o que fica para a história do resultado, mas apesar da tristeza ou do empate, eu não posso esquecer do grande jogo que fizemos e podia ter sido outro resultado, não foi? 2-2, aceitar e seguir, porque é mesmo verdade, o resultado toma conta dele. Não são os jogadores que tomam conta do resultado. O resultado toma conta, nós temos que tomar conta da nossa tarefa. E aí estamos a fazer golos, mas a verdade é que aí, quando eu faço a comparação para o ano anterior, nós estamos a sofrer mais golos do que o normal e golos um bocadinho azelhas, golos esquisitos, né? Golos esquisitos. E nós isso sim, porque não... A cobrança no Palmeiras é muito grande e vocês, não é? Ainda maior, porque o Palmeiras tem estado sempre aí, ganha, empata e perde nos penaltis e ganha, empata e vai aos tiros e perde nos penaltis e vai e ganha. E não vamos ganhar sempre, não é? E é bom que todos estejamos preparados para isso. Vemos como é que está o Guardiola, o ano passado foi triplete, este ano está ali. É assim que acontece e nós temos de estar preparados para tudo, para ouvir as críticas e quando não se ganha, perceber se foi as sugestões do treinador se calhar não foram as melhores, alguns posicionamentos dos jogadores se calhar não foi a melhor, a concentração não foi a melhor, a eficácia ofensiva se calhar não foi melhor, defensivamente não foi melhor, mas de um modo geral eu gostei muito daquilo que vi em 87 minutos, é procurar que isto dure mais 5 minutos e preparar-me para treinar estes últimos 5 minutos que eu vou ver como é que consigo para desafiar o teu colega. Preparar a minha equipa para aqueles 5 minutos de louco, né? De louco e a ver se consigo controlar tudo. Está bem?